Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, fazendo aqui uma homenagem, né, ao canto coral, os corais de todo o Brasil, esse patrimônio da igreja que a gente falou que vem desde Antigo Testamento até antes, e a gente está citando um pouco dessa história. Para participar também e engrossar o coro aqui no nosso debate de hoje, recebo ele que é pastor da área de adoração, da PIB do Recreio, e também é regente de coral, Robson Souza. Querido, bem-vindo ao Antenados na Geral. Boa tarde a todos, é muita alegria estar aqui com vocês. Me sinto muito feliz com o convite de participar desse grupo tão seleto aí. No final a gente canta alguma coisa, hein? Não dá pra gente cantar. Eu vou só reger, não quero que eu cante não, vou tentar reger, já que a gente tá falando um pouco. Pessoal, eu comecei aqui até ouvindo um pouco da história de cada um, de como entrar. E é muito interessante, que na maioria foi com a minha mãe, que cantava no coral, e às vezes não tinha gente, faltou uma pessoa ou outra, e me empurraram para cantar, e até hoje. É bonito, eu acho bonito essa improvisação que existe às vezes no coral. Porque se você chega, quem já fez aula de canto em alguns corais? Se você vê de quase ninguém. Mas como é que você veio? Porque um dia eu estava aqui, achei bonito, ou faltou alguém, ou vim com a minha amiga e gostei, e comecei a cantar. Não necessariamente fez curso, cantava bem, tinha um bom timbre, mas ela se sente parte e ama aquilo. Você começou assim também? Sim, com certeza. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, né, a felicidade de nascer praticamente dentro da igreja também. Fui criado na igreja, meus pais me levavam desde pequenininho. E ainda criança, eu tive a oportunidade de participar de coro infantil. Eu acho que por volta dos 10 anos de idade, foi a primeira vez que me colocaram para reger um grupinho de crianças ali. A gente cantou uma música só no programa de final de ano da igreja. Foi uma coisa meio improvisada. Acho que sentiram que eu teria algum talento para isso, me incentivaram. E aí eu fui. Depois a própria igreja. A igreja tinha um trabalho, além dos coros que ela tinha um trabalho também com uma banda de música que a igreja tinha. Na época, a banda não é o que a gente chama de banda hoje, né? Uhum. Mas era a banda é como se fosse orquestra, né? Exatamente, Um bumbo, instrumentos de sopro e percussão. O bumbo, gente, de mão. Tinha o prato de mão, Pois é, então tinha um irmão querido que dedicava a vida dele de maneira também assim totalmente assim gratuita. Ele dava aula de música na igreja para a formação de músicos que iam compor a banda. Então eu comecei ainda garoto a aprender a tocar instrumentos de sopro, trompete, trombone e outros instrumentos assim. E dali eu fui aprendendo a parte de teoria musical, mas também ouvindo os coros da minha igreja, sendo incentivado a continuar regendo o coralzinho de crianças. Tinha um músico mais experiente me supervisionando e tudo. E dali eu fui crescendo, fui me envolvendo. E aí, então, a minha experiência também começou dentro da própria igreja. A minha principal escola, sem dúvida alguma, foi a igreja. A igreja não é a maior incentivadora e eu vou até a maior formadora musical, provavelmente, do Brasil. Pelo que eu conheço, pelo menos de metais, de banda, de orquestra, das bandas de exército, das bandas de jazz que existem em Rio de Janeiro, no Pará é muito forte isso, mas em qualquer lugar. É tudo igreja. Eu acho que esse patrimônio musical, que daqui a pouco a gente vai entrar para ver se está em crise ou não, por causa de outras expressões artísticas, vamos dizer assim, musicais dentro da igreja, que está tomando mais espaço. Mas não é bonito isso? Pelo menos todo corista, de algum momento, quando ensaiou com uma orquestra, foi lá e soprou alguma coisa, passou pela flauta, passou pelo trombone, passou pela caixa, pelo bumbo. É muito bonito ver que a igreja é se não a maior formadora musical do país. Vocês não têm experiência de pessoas que começaram na igreja e hoje estão em grandes orquestras, grandes sinfonias? Eu posso falar alguns. Eu lembro que, como eu sou filho de pastor da Assembleia de Deus, lá de Belém do Pará, lá é um berço musical muito... E eu julgo assim, Rio de Janeiro e o Pará, para música, lá tem o Carlos Gomes, tem o conservatório e tudo mais, é um negócio meio diferente. Como eu conheço esses lugares, eu vejo que eles se destacam dos outros. Quando teve uma banda, se eu não me engano, foi em 2006, que teve uma Olimpíada em Atlanta, foram chamados 12 músicos para fazer parte do coral das Olimpíadas, representando o Brasil. Deles, 6 eram da Assembleia de Deus lá de Belém do Pará, e os outros, metade, 2 de Recife, o resto do Rio de Janeiro, tudo de igreja. Tudo de igreja. Vocês conhecem pessoas que começaram assim do nada e hoje, André, são grandes músicos, grandes regentes. Isso existe no dia a dia da igreja ainda? No meu caso, André, eu comecei como Robson, estudando música também, foi na igreja,
tocando trompete, tocando trombone, Tudo, tocando tudo, cantando. porque a gente acaba tocando tudo, né? E depois eu fui para a banda sinfônica da AFA, da Olha aí. Academia da Força Aérea. Olha aí. Grande parte dos músicos da banda sinfônica da Força Aérea eram da Assembleia de Deus ou era da Igreja Batista. E o maestro, que era um Fenomenal. suboficial, ele era da Igreja Metodista. Então, você aquela coisa Na hora de também cantar um da hino, grande o influência. hino nacional, eu cantava o hino da harpa, quase, o negócio. É verdade. Só esse não é hino É nacional. verdade. É bonito isso, Semana né? passada mesmo eu tive uma experiência desse tipo, porque nós tivemos no meu trabalho um evento muito grande com a orquestra sinfônica, toda a banda do Fuzileiros Navais, coral, e ali tinham vários de nossos conhecidos amigos, Patrícia Moção cantando ali no coral, e tantos outros ali que começaram na igreja, vão cantando, aprendendo, tocando lá na igreja, daqui a pouco estão aí, né, sobressaindo, e com isso eu acredito que o Senhor se alegra muito. A música está no coração de Deus, o louvor está no coração de Deus. Eu trabalho, como a gente estava falando aqui, eu trabalho com essas mulheres lindas, minhas meninas, que eu mando um beijo para 3 mil elas. meninas. Mais ou menos, porque o campo É gente assim. demais, né? Na verdade, o campo tem muito mais, e como eu sou maestrina do campo, são muito mais. Então, a gente está tirando uma média assim, e são senhorinhas do cabelinho branco É muito mesmo. bonito isso. E às vezes eu não vi até as jovens, como você falou, participando, porque é muito difícil colocar vozes num coro tão grande como esse, né? Então a gente procura simplificar. Porém, eu consegui trazer algumas mais novas, e aí a gente começa a equilibrar aquela coisa de fazer um arranjo e coloca uma voz, um contralto, e coloca um tenor ali, e a gente consegue fazer aquele coral muito lindo e ver que essas pessoas vão se sobressaindo, alegra a alma, daqui a pouco está com um sorriso, né? Então, na hora que estão louvando, isso faz a diferença. Quantas pessoas a gente ouve contando testemunhos na hora que o coral estava cantando, na hora que vocês estavam louvando, eu senti algo diferente. Isso faz a diferença. Quando o nosso coro da igreja está louvando ao Senhor, é algo assim sublime. Eu aplaudo ao Senhor com muita alegria, porque é lindo de ver, né? Então, eu acho que é algo que tem que ser preservado, como você falou, independente de todos os demais louvores, porque nós estamos na igreja para louvar e adorar e saltar, né? O momento daquela alegria toda, mas tem coisas que são essência, né? E preservar Isso enche o coração da muito gente bom. e com certeza enche o coração de Deus, porque quando a gente vê, por exemplo, em Lucas, no capítulo 2, a gente vê que na noite em que a humanidade recebeu o maior presente de todos os tempos, que foi a vinda de Jesus Cristo, o Messias, Salvador, e um coro de anjos, multidão dos exércitos celestiais, né, cantando e louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas, né? Então, celebrando, festejando. Então, essa alegria que a gente tem, às vezes, de ver um coral maravilhoso, grandioso, né, com muitas vozes, louvando, celebrando ao Senhor, isso alegra o nosso coração, e como alegra o coração do nosso Deus também, né? Você sabe uma coisa que me ocorreu enquanto a gente estava batendo isso, até por viver em igreja que sempre tem coral, todo mundo tinha pelo menos 1 ou 2 músicas do coral com orquestra. É que às vezes não é muito passado, talvez para fora, tipo, se vê um pregador de fora, pregador tal vai pregar hoje, ou um cantor tal vai cantar hoje. A questão do coral, pelo menos há talvez 20 anos atrás, era uma expressão artística mais comum. Então, às vezes, você ia para algum local que tinha mais uma orquestra, tinha corais, não necessariamente só dentro da igreja. Hoje, eu acho não sei se fora da igreja, talvez em ambientes mais militares, que você ainda Algumas mantém alguma coisa de coral. empresas têm... Mas assim, você não vê tanto mais esse tipo de expressão. Eu conheço inúmeras pessoas, inúmeras, que vão para a igreja, não são crentes, mas vão para a igreja não para ouvir louvor, não para ouvir palavra. Fala assim, André, é que eu gostava tanto de coral que eu sei que tem um coral bonito naquela igreja. De vez em quando, pelo menos uma vez por mês, eu vou para a igreja só para ouvir o coral. Às vezes ele sabe que o coral não canta, eles ficam meio chateados e tudo. Mas olha que coisa bonita, porque tem muita gente que gosta de coral, gente. Que gosta dessa maneira de se expressar através da música. E o coral é talvez uma das maiores ferramentas de evangelismo que uma igreja pode ter. E ela tem que fazer mais uso disso. Porque às vezes o pastor não pode ir pregar no shopping, mas todo fim de ano um shopping abre as portas para vir um coral e cantar aqui as músicas. Eu acho muito bonito quando a igreja consegue explorar dessa maneira o coral. Vocês entendem que às vezes é pouco explorado ainda o que nós temos em mão, porque o coral, se ele quiser, ele entra em escola, se ele quiser, ele entra em hospital, com tranquilidade, em presídio, em shopping, com tranquilidade. Por quê? Porque louvor, mas vem com uma arte que todo mundo gosta e aprecia. É uma expressão
Vocês não acham? Que às vezes é muito subutilizado. Hoje você vê pouco isso. A coral só está dentro da igreja. Não devia ser mais utilizado isso? Com certeza, porque o coral tem esse fator orgânico, né, de trazer pessoas, é o que nós estamos falando aqui, música de verdade com pessoas de verdade, porque a gente vê muito hoje o profissional fazendo, né, o fulano de tal, toca na banda tal, canta no ministério tal, e o irmãozinho que gosta de cantar vai ficando de lado, né? A igreja em si, o corpo de Cristo, vai sendo um pouco exclusivista, esquecido. E o coral tem esse poder, né, de agregar, de trazer a igreja à comunhão. Todo mundo se sente útil, se sente importante em estar fazendo para o Senhor. Isso, para mim, é o fator principal do coral. É um fator interno mesmo da igreja, né? Do dia a dia da igreja. No dia a dia da igreja. E poder externar o que Deus faz através das nossas vidas, o coral tem essa facilidade, né, de entrada. Como você disse, em presídio, em colégio, em shoppings. O Davi vai poder falar muito melhor isso. Nós vamos ter essa oportunidade agora. Nesse fim de ano. Nesse fim de ano, de fazer isso. E em local que o evangelho talvez não seja muito lembrado, porque o nível social é maior, porque as pessoas estão preocupadas com outra coisa, e o coral tem esse poder, né, de trazer a pessoa à realidade, tocar na alma e fazer a pessoa refletir que a vida não é só o dia a dia dela, né, tem algo além, que vai além disso. E o coral tem esse fator, né, essa primícia de manter essa tradição. O Alex falou uma coisa bonita, orgânico, acho bonita essa frase. Vai em qualquer local onde está todo mundo correndo, no centro do Rio de Janeiro, ou qualquer outro centro de cidade, não sei o quê. Pega 10 pessoas e começa a cantar uma música, todo mundo para. Se for uma música, então, mais bem elaborada com voz, parece que o coral tem esse poder, ele para as pessoas, ele desacelera as pessoas. Ele tem uma coisa, uma possibilidade também que eu acho fantástica. Eu vou talvez até exemplificar. O meu corista mais idoso do coral da minha igreja que eu estou dirigindo atualmente é o meu próprio pai. Meu pai vai completar 80 anos, tá na virada, praticamente na virada do ano. Ele é meu corista até hoje. E tenho também jovens de 20 e poucos anos no mesmo coral cantando do lado dele ali, né? E pessoas de idades variadas. Então, ou seja, poucos grupos conseguem de repente unir, né, uma faixa etária tão variada como você consegue num trabalho com coro. Esse vai ser o nosso desafio do debate do próximo bloco. Está perdendo espaço? Está perdendo a visibilidade, principalmente para a nova geração? Poxa, eu não quero coral, eu quero tocar bateria ali na frente, ser o ministro de louvor. Eu não quero estar entre 40 e 50 pessoas, eu quero estar entre aqueles 5. O que da cultura da igreja e da cultura desse momento que nós vivemos está atrapalhando talvez o coletivo, né? Hoje a gente está muito mais individualista do que nunca. Então a gente gosta mais do que o individual para nós próprios do que para o grupo. Está sendo esquecido quais são as batalhas que o coral tem para subsistir. E só deixando aqui um relato também, né? Nesse final ele estava falando da questão de gerações. Vou mandar um abraço para o meu cunhado que casou com minha irmã. O apelido dele é Cantor, porque eu morava no Rio de Janeiro e a irmã namorava com ele, a minha irmã mais caçula. E quando nós voltamos, ele cantava no coral do irmão Filinésio. O irmão Filinésio é o primeiro corista da Assembleia de Deus do Brasil. Eu falei, gente, o mais novo, só brincando, né? Mas eu falava assim, o mais novo do coral do irmão Filinésio deve ter uns 70 anos. Aí quando eu vi, ele tinha 18 anos, cantando lá. Com 18 anos no meio, eu falei, esse é cantor, até hoje pegando o nome dele. Cantor, um abraço para você. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco do desafio do coral na igreja de hoje, onde às vezes nós queremos mais louvor, para a esquerda, para a direita, bateria lá em cima, guitarra, riff. Onde é que fica o coral nisso? Onde é que a juventude vê visibilidade e se inclui também nesse mundo? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Eu quero